Boa noite a todos. Sessão ordinária, 30 de março de 2026. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Guaraná, iniciamos nossos trabalhos. Presente na sessão ordinária, a vereadora Aline Flauzino e os vereadores André Luiz, Fábio Rezende Patão, Inácio Max, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rondinello de Oliveira. Samuel justificou a falta. Convido o vereador Rondinello para efetuar a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmo, capítulo 115, versículo de 1 a 4. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Obrigado, vereador Rondinello. Os vereadores. Os vereadores receberam a cópia da ata da sessão ordinária ocorrida no dia 16 de março, assim coloco a referida ata em discussão. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dessa sessão ordinária. Boa noite a todos. Leitura do expediente, sessão ordinária, dia 30 de março de 2026. Parecer concluindo pela aprovação do projeto de lei ordinária 07 de 2026. Projeto de lei ordinária 07 de 2026, de autoria do excelentíssimo prefeito de Guaraná, que disciplina a participação do município de Guaraná no consórcio intermunicipal de especialidades, CIESP, dispensa a ratificação do protocolo de intenções e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 08 de 2026, de autoria do excelentíssimo prefeito de Guaraná, que ratifica o protocolo de intenções da Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra, a CISPES, nos termos e para os fins da Lei Federal número 11.107 de 2005. Projeto de lei ordinária 09 de 2026, de autoria do excelentíssimo prefeito de Guaraná, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 815 de 2019, para criar cargos de agente comunitário de saúde no quadro de pessoal do município de Guaraná e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 10/2026, de autoria do excelentíssimo prefeito de Guaraná, que dispõe sobre o acréscimo de vagas na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaraná e dá outras providências. Indicação 10/2026, de autoria da vereadora Aline Flauzino, solicitando do prefeito de Guaraná que sejam instalados pontos de parada cobertos para transporte escolar nas comunidades do município, especialmente nas áreas rurais e no assentamento, garantindo proteção adequada às crianças e adolescentes usuários do transporte escolar. Indicação 11/2026, de autoria da vereadora Aline Flauzino, solicitando do prefeito de Guaraná que sejam adotadas providências urgentes quanto à capina e manutenção das estradas rurais, especialmente no assentamento Denis Gonçalves. Moção de pesar. Os vereadores, que ao final subscrevem, vem requerer, após os trâmites regimentais, que seja consignado em ata moção de pesar pelo falecimento do vereador
na primeira e segunda legislaturas do município de Goianá, o senhor Jair Dornelas Sodré. Requer ainda que seja dado conhecimento da presente aos familiares enlutados. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente. Obrigado, André, meu secretário. Palavra livre, gente. A senhora Gisele Bate apresentou requerimento de uso da palavra livre para comentar sobre o trabalho, implementação e incentivo ao programa Jovem Aprendiz Municipal, incluindo as famílias atípicas e pessoas com deficiência física ou neurodivergente. Gisele, peço para você fazer parte da mesa, a palavra é com você. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, senhor presidente. Estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Eu vim hoje nessa casa mais uma vez porque aqui eu tenho sido muito atendida. Graças a Deus, todos vocês têm me trazido para a população através dos nossos pedidos, através do nosso olhar. Vocês têm trazido para a gente muita resposta. E acima de tudo, esperança para muitas das famílias que nós alcançamos, que nós atendemos, que nós conversamos na cidade. Por isso que, mais uma vez, com a ideia e através de um olhar diferenciado, nós viemos aqui para pedir a respeito dos neurodivergentes, novamente. Existe um projeto de lei chamado Jovem Aprendiz, que é um projeto de lei nacional. E em cima desse projeto, infelizmente hoje eu não consegui trazer a documentação, mas eu trago durante a semana para que vocês possam olhar, para que o advogado possa avaliar e ver se é pertinente a essa casa. A lei do Jovem Aprendiz, onde a gente incentiva que neurodivergentes possam trabalhar e ter a sua renda e ser incluso no mercado de trabalho. O jovem aprendiz ou um familiar típico. A nossa cidade mudou muito de um tempo para cá. Antigamente, a nossa cidade, para vocês que são mais velhos aqui, eu estou aqui há 6 anos. Há 6 anos atrás, quando eu vim morar aqui, a gente tinha na cidade um quadro de trabalhadores no mercado de trabalho, na padaria, na farmácia, de pessoas mais velhas, maiores de 30 anos. Esse quadro mudou. Agora, através da facilidade da internet, do EAD, de poder fazer uma faculdade em casa, hoje em dia nós temos a facilidade de ver jovens trabalhando na cidade. Eles não querem mais ir a Juiz de Fora, eles ficam aqui. E aqui eles têm trabalhado muito. Se você for hoje na farmácia, na padaria do Amaro, por exemplo, você chega lá e vê muito jovem trabalhando, coisa que antigamente não era assim. Então eu acredito que por conta dessa função, a gente poderia, de repente, abrir um espaço maior, inclusive para jovens que estão começando. Jovens que, de repente, não se identificam muito com o esporte, mas que podem entrar no mercado de trabalho. Isso daria ao empresário uma facilidade maior e ao jovem aprendiz também, para ter uma experiência futura. E a gente tirar daqui de Goianá um comércio mais estabilizado. Inclusive, estamos preparando, já fui até a prefeitura, tenho também um documento para trazer a casa, e eu queria muito que vocês participassem, todos vocês. Dia 1º de maio nós vamos, juntos com o comércio, fazer uma festa na cidade. A gente está trabalhando para isso. Tá? Já conversei com o nosso vice-prefeito, com o Jorginho, que me deu todo o apoio. Inclusive eu demorei com um documento porque eu ia trazer logo os dois juntos. E eu queria muita participação dos vereadores, para nesse dia 1º de maio a gente poder fazer um evento bacana para o comércio, porque uma cidade que não tem um comércio fortalecido não existe, né? E a gente sabe que a gente tem crescido muito, a cidade tem crescido muito, e eu acredito que vai ser bom, tá? Eu vim hoje aqui mais para falar, para mostrar a respeito desse trabalho. Durante a semana eu trago os documentos para vocês, eu peço que vocês avaliem, e como vocês já me atenderam várias vezes, mais uma vez, atender esse nosso pedido, pelos neurodivergentes, pelos jovens da cidade e principalmente pelo comércio. Tá bom? Muito obrigada e boa noite. Alguém quer fazer alguma pergunta, Gisele?
José? Então tá bom, José. Já agradeço e você pode contar com essa casa que a gente puder te ajudar em termos da população. A gente está aqui para isso. Tá? Muito obrigado. A palavra livre está aberta ainda, gente. Alguém quer falar? Boa noite. Queria falar de semana passada, nós não podemos falar por causa do nosso presidente encerrou a palavra livre, do requerimento do DDR que entrou do postamento, pedindo lá para o Porto Capão. Já tem um poste, só para avisar ele que já tem um poste e a prefeitura também já está correndo atrás para fazer em volta da onde você falou do Porto Campeiro. Isso. Só para te falar, porque eu tenho contato com o Juliano de Coronel Pacheco, eu acompanhei eles, por isso que eu falei, tem uns 30 dias já que eu estou acompanhando atrás disso. Tá? Só isso. Ah, mas outra coisa. E eu li uma reciclagem. Minha notícia, vai. Ia ter uma reunião quinta-feira passada em Coronel Pacheco. A União foi na última hora, cancelou a reunião. Eu já estava conversando até com os prefeitos, em certo modo, para ver se seria viabilizado, se seria financeiramente vantajoso para os municípios, 3 municípios, que seria Piau, Coronel e Piau, eles faziam um consórcio entre os 3, comprar os caminhões e Guaraná. Comprasse os caminhões e eles mesmos punham as pessoas e faziam pela prefeitura. Mas aí está sendo estudado valores, aonde que ia ser julgado esse reciclagem, porque, de certo modo, é um circuito fechado entre eles. Tem 2 coletas de descarga aqui, uma em Leopoldina e outra em Juiz de Fora. Se nenhuma das duas você conseguir você descoletar o lixo recolhido, fica inviável para a prefeitura fazer. Então a gente está tentando ver se tem solução. Eles negaram na última hora, igual foi aqui na Câmara, na última hora a reunião, ela está marcada 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, eles deram notícia que não ia poder. Porque 2 semanas em seguida, estão pegando depois de meia-noite o lixo, 2 semanas em seguida. Na primeira eu liguei para ele, falou que o caminhão estava estragado. Então na outra semana estragou também? Aí o que eu sei, a gente propôs isso pro Coléu, aí junto com o Pavão, de unir as 3 cidades e fazer a coleta, a própria prefeitura fazer. Agora tem que ver se viamente por quê. Mão de obra, motorista, pessoal, se é viável. Vai ter que ter tudo. Se é viável para o município. Os 3 municípios fazer. O grande problema que a gente está achando na conversa foi o local de descarregar o lixo, o descarte, porque de certo modo, vamos falar, é uma máfia, né? Esse grupo de pessoal é uma máfia. Então ali eles têm a julgar, se você não conseguir descarregar, você vai fazer o quê? Você vai fazer um lixão aqui, né? Aí o meio ambiente, até você fazer isso, fica inviável para o não tem município. condição. Mas tem outras empresas que podem. Na nossa região aqui, que a gente sabe, só tem uma escrava. Por isso que ela faz de bobo. Senhor presidente, pela ordem, boa noite a todos. Boa noite quem está nos assistindo, quem está presente na plateia. Ele, quando veio aqui sobre a União Reciclável, o acordo firmado aqui na Casa de Leis nossa aqui é que havia um senhor aqui responsável que ia passar até em tempo real o dia das coletas, aplicativo e tudo, então eles não cumpriram com a palavra, né? Ele foi convidado 3 vezes, não veio. Só que ele tem um contrato a cumprir. Eles recebem de todas as prefeituras que o senhor citou, né? Então eu acho que a gente tem que convocar, fazer uma convocação, fazer o nosso papel de novo, assinado pelos 9 vereadores, porque está perdendo o controle. Recolhe lixo num lugar, não recolhe no outro. Esse horário de recolher lixo é totalmente inadequado para a população, para as pessoas, entendeu? Às vezes pode até uma hora causar até um acidente aí de noite chuva, né? Que tem lugar que não tem muita iluminação pública, igual o caso lá. Acho que a gente poderia pedir o Aslas de novo, o
aproveitar que a gente está aqui e fazer uma convocação exigindo a vinda dele aqui. E se ele não vier, a gente chama o executivo e pede através do jurídico da Câmara, jurídico da Prefeitura, que seja tomada aí uma penalidade. Porque senão eles vão continuar fazendo e a gente vai perdendo a credibilidade com a população. Entendeu? Aí vamos ver se a gente consegue agilizar isso aí mais rápido. Isso é uma convocação. Chega de convite, entendeu? A lei permite a gente convocar ele. Entendeu? Eu concordo plenamente, mas isso foi convocado pelas prefeituras já. A reunião estava marcada semana passada, quinta-feira, que foi, hoje é 30, 29, 28, 27, dia 26, 10 horas da manhã, estava convocado em Coronel Pacheco, na prefeitura de Coronel Pacheco, que é o meio das 3 cidades. 8 horas da manhã, desmarcado igual eles fizeram com a gente aqui. Tanto que a prefeitura está tomando providência e falaram que ia reagendar. Eu acho que tem que esperar para ver o que vai ser decidido em termos dessa reunião, que iam os prefeitos e os presidentes das câmaras iam para saber se está, justamente para me trazer notícia para cá. Acho que a gente tem que esperar pelo menos essa semana ou a outra para ver se eles vão reagendar para a gente tomar outras atitudes. Porque o grande problema, Luiz Cláudio, eu acho que é a familiaridade, porque não existe uma outra empresa na região que faça isso. Esse é o grande problema. Se fosse, eu acho que a gente poderia pegar, não está cumprindo, se cancela o contrato com outra empresa. Mas não existe outra empresa que faça isso na nossa região, que eu saiba. Eu vou está gravado em ata, né, registrado ali, que ele foi no dia 6 de março, né? A prefeitura está fazendo. Eu vim aqui. Não, dia 9. 9, né? Mas era aniversário do Anésio, passou dia 9. Já não, né? Aí, até hoje, nada. Você vê que a prefeitura está tomando as atitudes, dentro da legalidade que ela pode tomar. Mas, infelizmente, Vai ser todo mundo convidado das câmaras, os vereadores? A princípio, eles são marcados com um representante da Câmara e os prefeitos. Não sei se vai abrir para todo mundo, mas se abrir, vai ser todo mundo comunicado. Vai ser reunião. Essa reunião estava marcada para o dia 26, eles convocaram os presidentes e o prefeito. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos. A todos os vereadores que estão aqui presentes nesta casa, a população que nos acompanha aqui presente, a população que nos acompanha pelas redes sociais. Parabenizar a senhora Gisele, né, pela presença nesta casa aqui, mais uma vez, trazendo assuntos importantes para o município, né, para que possamos debater. Está um pouquinho sumido, né, Gisele? Brincadeira, mas que as portas sejam sempre abertas para a senhora aqui nesta casa. Agradecer ao vereador Patão por estar trazendo ao nosso conhecimento essa questão aí. Vereador, muito importante essa apresentação do senhor, porque acredito que quando nós trabalhamos unidos aqui, a população tem a ganhar, né? Então, a gente apresentou a indicação, você já apresentou que já está tomando algumas medidas aí, e vamos juntos, né? Para o bem do Guaianá. E quanto mais, né? Melhor, né? Quanto mais unidos nós tivermos, melhor. E por incrível que pareça, presidente, questão da união, hoje à tarde, né, uma senhora ali da Volta da Barra me mandou uma mensagem também, falando que o caminhão não passou na sexta-feira, que ela deixou lá às 6 horas, aí fala que passou e não passou, então fica uma questão ruim, né? Para nós, fica ruim para a população, fica ruim para o gerente de coleta da União. Então, se puder fazer essa convocação aí, eu compactuo com os senhores aí, que vai ser muito bem-vinda para a nossa população e a gente dá um jeito de apertar aí e resolver, né, de forma definitiva essa questão que está trazendo tanto transtorno para a nossa população. Mas é isso, né? Nós deixamos a moção de pesar aqui também, pelo falecimento do Sr. Jair Dornella, Sr. Jair Sodré, um grande ser humano, uma pessoa ímpar em nossa cidade, então que cheguem seus familiares, nós já assinamos aqui. Então, agradeço pela oportunidade da palavra. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes, que estão aqui acompanhando na plenária. Eu gostaria, primeiramente, de corrigir essa indicação 10 de 2026. A questão aqui dos pontos de paradas a serem cobertos para o transporte escolar não é no assentamento Denis Gonçalves,
a comunidade do bairro Xangri-Lá, quem está solicitando, e aí eu já passei para o secretário, né, para o Alisson ali, e ele vai corrigir essa indicação, só para fazer esse adendo aí, para fazer essa correção. Eu gostaria de colocar aqui também, parabenizar a senhora Gisele pela presença na tribuna livre. É sempre importante essa participação popular dentro da nossa casa e essa aproximação com a população, que é a casa de todos. Então, é muito bem-vinda, e a toda a população que quiser participar e trazer suas demandas. E, né, é um tema de extrema importância aí, para a gente falar sobre os neurodivergentes. Já apresentamos propostas aqui, já discutimos propostas. E aí, aproveitando, eu gostaria de convidar a todos para que essa semana a gente tenha a plenária inaugural do Parlamento Jovem, né, que é um programa aí da nossa Câmara Municipal, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas, que traz a educação política e cidadã para a juventude. E esse ano a gente está muito feliz, a participação dos jovens aumentou ainda mais, né? Cada ano a gente tem um número de participantes, e esse ano é o número recorde aí de inscritos, e o tema desse ano é a neurodivergência. O tema escolhido por eles no ano anterior, os jovens que escolhem o tema que eles querem trabalhar, e esse ano é neurodivergência. A inclusão de neurodivergências, a acessibilidade dentro do âmbito municipal, do âmbito regional, e depois a gente vai para a discussão em âmbito estadual. Então, deixo o convite aqui a todos os colegas para, na quarta-feira, 10 horas da manhã, estarem presentes aqui na nossa plenária inaugural, que nós vamos, no decorrer do ano, aí, trabalhar fazendo oficinas de formação política e cidadã com esses jovens, para que em setembro um jovem seja votado e vá para Belo Horizonte representar o município de Goianá. Eu deixo o convite aqui a todos, deixo o convite também a toda a população para estar presente conosco. No mais, uma boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite pela ordem, senhor presidente. O vereador Aline, esse requerimento para a cobertura dos pontos Xangri-Lá, já existe uma indicação de minha autoria, inclusive está até comprado já, eu tive com o Pavão mês passado, já está até comprado esses materiais. Nós pegamos de modelo para fazer esses pontos, foi perto da casa do Eduardo, ali perto depois do Campo Alegre, na rua Maria Aparecida, ali indo para o Castelo, que é um dos pontos mais aglomerados, assim, tem um número maior de embarque. No Xangri-Lá tem 3 pontos, pode olhar ali que tem um requerimento, exige um requerimento, não sei se vocês lembram, de tanta coisa que passa por essa casa que a gente não lembra. E a gente pegou como modelo aqueles da Testemunho de Jeová, que é assim, para não fazer uma coisa feia também. Aí o Pavão gostou do modelo, inclusive pode ir no galpão ali, já encontra comprado esses materiais, assim, isso ainda não foi feito por conta de tempo, mão de obra, tempo, a coisa assim, que só tem um serralheiro na prefeitura, mas já foram orçados e comprados esses materiais para fazer esses pontos que concordo com você também de ter esse olhar também, que é de extrema importância, que às vezes chuva, sol, a coisa toda. E a senhora Gisele, parabéns pelo projeto de Jovem Aprendiz aí, é um dos projetos que eu sempre, nunca falei, mas sempre pratiquei ele, não com esse nome, mas assim, a gente começar a vida profissional desde cedo, é um dos que motiva, igual a senhora diz, ter sua renda, saber o custo de tudo ali, com o ego do seu trabalho, isso aí já acontecia não com esse nome, mas lá na antiguidade, foi a nossa educação que nós tivemos de berço assim, começar a vida jovem. Então, regulamentando esse projeto na cidade, eu acho que é muito bacana e vamos colher grandes frutos disso aí. E mais, gente, uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Presidente, na ordem, Alô, som. Gostaria de comentar com a Gisele, aproveitando o gancho do vereador Rondinello,
parabenizo a sua vinda a essa casa, o incentivo, né, Gisele, aos jovens aí. Então eu tenho uma experiência marcante, que eu fui guarda-mirim, quando eu tinha 13 anos, eu fui guarda-mirim na rede ferroviária, que é uma das melhores empresas de Juiz de Fora, e lá me deu uma base muito boa, eu aprendi muita coisa, e quando eu cheguei nos meus 18 anos, eu já tinha 3 empregos na minha vida. Foi uma base sustentável, que eu lidei com todo tipo de situação, serviço de banco, serviço interno. Então essa preocupação é muito válida, eu te parabenizo aí, não havia comentado, e eu tenho orgulho de ter começado meus 13 anos como guarda-mirim. A gente usava uniforme, era ali na Avenida dos Andrada, e de lá eu fiquei muito feliz de ter conhecido tanta gente que hoje faz parte da minha vida, da minha história. Eu sou muito feliz e reconhecido em Juiz de Fora pelo trabalho que eu faço, venho fazendo, e em nome de Jesus vou continuar sempre fazendo. Então aquilo ali, eu tenho amigos que aposentou e até hoje a gente se lembra daquela 1986. Então eu lembro disso, para mim foi um passo, um degrau que me ajudou muito a chegar onde é que eu cheguei, de poder criar minha família, meus filhos e fazer um trabalho bem com a sociedade, com carinho, com respeito, dedicação. Então, quando eu cheguei nos meus 18 anos, quando eu fui fazer estágio no hospital, eu já tinha a base de tudo que eu trabalhei nos 5 anos, isso me ajudou muito. Então, parabenizo você, os jovens precisam de apoio, precisam de atenção e carinho, e eu sou orgulhoso de ter sido guarda-mirim e ter contribuído com uma das maiores empresas que Juiz de Fora já teve, que foi a rede ferroviária. Parabéns, uma boa noite, fica com Deus. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Em termos agora da união, eu não vou pedir o Adson para fazer a convocação, que eu sou testemunha que a prefeitura está tentando resolver dentro da legalidade. Então, eu acho que a gente vai aguardar a prefeitura, qual é a tentora do contrato, para ver se ela consegue resolver isso. Não resolvendo, a gente vê os parâmetros legais para a gente acionar a União Reciclagem. Porque aí são os três prefeituras que vão fazer a reunião. Então, eu acho que a gente tem que esperar, de repente, eles tentar decidir isso para a gente se intervir de novo, para não causar nenhum constrangimento. Vocês sabem se hoje não se usa a União Reciclável, a coleta deles é feita própria. Sabe onde eles destinam os resíduos? Lá em Onoso mesmo. Eles têm lugar? Não, é o pessoal da União que tem reciclável lá, eles descarregam lá e pegam o caminhão normal e levam para Leopoldina. Se Rio Novo hoje já não tem para colher com a União, não, já bem dentro. Pelo que eu entendi, a União lá só recolhe. E quem faz a coleta é a própria prefeitura. Não é isso? O que eu saiba é isso. Só recebe descarte. Mas hoje tem que ver se a prefeitura de Guaraná, Coronel Piau, se largar a União Reciclável, se vai ter essa abertura de ter a coleta, porque o ponto lá é da União Reciclável. Se você quiser entregar, você tem que entregar direto a Leopoldina ou Juiz de Fora, se a prefeitura de Juiz de Fora ou Leopoldina permitir. Se não permitir, a gente tem que fazer uma coleta de lixo aqui, chorume, fora, um lugar adequado, fica inviável para a prefeitura fazer, qualquer prefeitura fazer. Por causa do aeroporto aqui também, acesso e tudo. Mais alguém deseja fazer uso da palavra, gente? Fazer algum comentário? Então, dou por encerrada a palavra dele. O projeto de lei 07, hoje, de 2026, tem um pedido de urgência de tramitação. Pergunto aos vereadores se concordam ser conferido tramitação excepcional, fazendo a votação hoje, a aprovação em primeiro e segundo turno. Por quê? É do CIESP, que vai aprimorar, a prefeitura está aprimorando em termos melhor, mais exames, mais consultas, especialidades, atas para compra de remédio. Então, de certo modo, isso a gente está precisando de uma certa urgência para ela entrar dentro desse consórcio e fazer todo esse procedimento. Todos vocês concordam em fazer votação primeiro e segundo turno? Sim. Então, tá bom. Tem importância do assisto hoje, não dá uma razão. Então, por isso mesmo que estão fazendo mais esse comendo. Mais um consórcio que é um ganho muito grande da população.
em termos de especialidades, de compra de remédios, de tudo. Então, a Prefeitura está buscando sempre o melhor para a população de Guaraná. Então, dou por encerrada a palavra livre. Ordem do dia. Parecer concluídos pela aprovação do projeto de lei 07 de 2026, em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado o mencionado parecer. Projeto de Lei Ordinário 07 de 2026, Consórcio Intermunicipal de Especialidade, CIESP, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. De acordo com a decisão plenária, declaro aprovado de forma conclusiva o projeto Ordinário 07 de 2026, primeiro e segundo turno. Projeto de Lei Ordinário 0809-10 de 2026 segue encaminhados às comissões. Indicação 10 de 2026. Pontos de parada cobertos para transporte escolar nas comunidades do município Xangri-Lá. Fazendo a correção para a vereadora Aline fazer. No município, no bairro de Xangri-Lá. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovada a indicação 10 de 2026. Indicação 11. Providências urgentes contra a capina e manutenção das estradas rurais, especialmente no assentamento dentro dos loçais. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovada a indicação 11 de 2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos.